Olá pessoal, meu nome é André Teixeira e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Se é a sua primeira vez por aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar sua curtida no finalzinho do vídeo. Nós agradecemos muito por isso. O canal Mosaicos e Miscelâneas tem vários projetos e um desses projetos é o projeto Ler para quem não pode ler, onde nós já fizemos a leitura de vários livros, é só procurar aqui no canal pelas playlists dos livros. Fizemos a leitura de algumas séries, de livros da literatura brasileira, de livros de literaturas atuais, coisas bem bacanas. Acho que vocês vão gostar bastante. É só dar uma olhadinha aqui no canal. Nesse momento nós estamos começando a ler a série, de Percy Jackson e os Olimpianos, do autor Rick Riordan. Nós estamos no segundo livro, o livro O Mar de Monstros. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 12, Nossa Estada no Spa e Resort de CGC. Vamos lá? Acordei em um bote a remo com uma vela improvisada, costurada com tecido de uniformes cinzentos. Annabeth estava sentada ao meu lado, ajustando a posição da vela ao vento. Tentei me sentar e imediatamente senti tontura. Descanse, disse ela. Você vai precisar. Tyson! Ela sacudiu a cabeça. Percy, sinto muito, mesmo. Ficamos em silêncio, enquanto as ondas nos jogavam para cima e para baixo. Ele pode ter sobrevivido, disse ela num tom desanimado. Quer dizer, o fogo não pode matá-lo. Assenti, mas não havia motivo para ter esperanças. Tinha visto aquela explosão rasgar o ferro sólido. Se Tyson estava embaixo, na casa de máquinas, não era possível que tivesse escapado vivo. Ele dera a vida por nós, e tudo em que eu conseguia pensar era nas vezes em que me sentia envergonhado por causa dele, em que tinha negado que éramos irmãos. As ondas batiam suavemente no barco. Annabeth me mostrou algumas coisas que salvara dos destroços. A garrafa de Hermes, então vazia, um saquinho com zíper cheio de ambrosia, 2 camisas de marinheiro e uma garrafa de refrigerante. Ela me tirara da água e achara meu saco de viagem, mordido no meio pelos dentes de esquila. A maior parte das minhas coisas havia sido levada pela água, mas eu ainda tinha o frasco de multivitaminas de Hermes e, é claro, tinha contracorrente. A caneta esferográfica sempre aparecia de volta em meu bolso, não importava onde eu a perdesse. Navegamos por horas. Agora que estávamos no Mar de Monstros, a água reluzia em um verde mais brilhante, como o ácido da hidra. O vento ainda tinha um cheiro fresco e salgado, mas trazia também um odor metálico, como se uma tempestade se aproximasse, ou algo ainda mais perigoso. Eu sabia em que direção deveríamos seguir. Sabia que estávamos a exatamente 130 milhas náuticas a oeste-noroeste do nosso destino. Mas isso não fazia com que me sentisse menos perdido. Não importava para que lado nos virássemos, o sol parecia incidir bem nos meus olhos. Nós nos revezamos dando goles no refrigerante, tentando do jeito que dava ficar à sombra da vela. E conversamos sobre meu último sonho com Grover. Pela estimativa de Annabeth, tínhamos menos de 24 horas para encontrar Grover, supondo que meu sonho estivesse correto. E supondo também que o ciclope Polifemo não tivesse mudado de ideia e tentado se casar com Grover mais cedo. Disse com amargura. Não pode confiar em um ciclope. Annabeth olhou fixamente para a água. Desculpe-me, Percy. Eu estava errada sobre Tyson, ok? Queria poder dizer isso a ele. Tentei continuar zangado com ela, mas não era fácil. Passamos por muitas coisas juntos. Ela salvara a minha vida uma porção de vezes. Era tolice da minha parte ficar ressentido com ela. Baixei os olhos para os nossos magros pertences. A garrafa de vento vazia, o frasco de multivitaminas. Pensei na cara de raiva de Luke quando tentei falar com ele sobre seu pai. Annabeth, qual é a profecia de Quirrell?
Ela apertou os lábios. Percy, eu não devia... Sei que Quirrell prometeu aos deuses que não iria me contar, mas você não prometeu, não é? Saber de uma coisa nem sempre é bom pra gente. Sua mãe é a deusa da sabedoria. Eu sei, mas cada vez que os heróis ficam sabendo o futuro, tentam mudá-lo, e isso nunca dá certo. Os deuses estão preocupados com alguma coisa que eu vou fazer quando ficar mais velho, sugeri. Algo quando eu fizer 16 anos. Annabeth torceu seu boné dos Yankees nas mãos. Percy, eu não sei da profecia completa, mas ela avisa sobre um filho meio-sangue dos três grandes, o próximo a viver até os 16 anos. É a verdadeira razão de Zeus, Poseidon e Hades terem feito o juramento, depois da Segunda Guerra Mundial, de não ter mais filhos. O próximo filho dos três grandes, que chegar aos 16 anos, será uma arma perigosa. Por quê? Porque esse herói irá decidir o destino do Olimpo. Ele ou ela vai tomar uma decisão que poderá salvar a Era dos Deuses ou destruí-la. Deixei aquilo amadurecer na minha cabeça. Não costumo ficar mareado, mas de repente senti enjoo. Foi por isso que Cronos não me matou no último verão. Ela fez que sim. Você poderia ter sido muito útil para ele. Se conseguir, você como aliado, os deuses terão sérios problemas. Mas se sou eu na profecia, só vamos saber se você sobreviver mais 3 anos, Percy. O que pode ser bastante tempo para um meio-sangue. Quando Quirrell soube de Thalia, imaginou que a profecia se referisse a ela. É por isso que estava tão desesperado para levá-la ao acampamento em segurança. Então ela morreu lutando e foi transformada em pinheiro. E nenhum de nós sabia o que pensar, até você aparecer. A bordo do nosso barco, uma nadadeira dorsal pontiaguda com cerca de 5 metros de comprimento surgiu na água e desapareceu. Essa criança da profecia, ele ou ela, não poderia ser tipo um ciclope? Perguntei. Os três grandes têm uma porção de filhos monstros. Annabeth sacudiu a cabeça. O oráculo disse meio sangue. Isso sempre significa meio humano, meio deus. Na verdade, não existe ninguém vivo que se encaixe na definição, a não ser você. Então, por que os deuses me deixam viver? Seria mais seguro que me matassem. Você tem razão. Muito obrigado. Percy, eu não sei. Acho que alguns dos deuses gostariam de matá-lo, mas eles provavelmente têm medo de ofender Poseidon. Outros deuses talvez o estejam observando, tentando perceber que tipo de herói você vai ser. Você poderia ser uma arma para a sobrevivência deles, afinal. A verdadeira questão é: o que você vai fazer em 3 anos? Que decisão vai tomar? A profecia deu alguma dica? Annabeth hesitou. Talvez ela fosse me contar mais. Mas bem nesse momento, uma gaivota mergulhou saindo do nada e pousou no nosso mastro improvisado. Annabeth pareceu perplexa quando a ave deixou cair uma pequena porção de folhas no colo dela. Terra, disse ela. A terra por perto. Sentei. E havia mesmo uma linha azul e marrom à distância. Mais um minuto e pude distinguir uma ilha com uma pequena montanha no centro. Um ajuntamento de prédios de um banco deslumbrante, uma praia pontilhada de palmeiras e um ponto cheio de um estranho agrupamento de barcos. A corrente estava puxando nosso bote na direção daquilo que parecia ser um paraíso tropical. Bem-vindos, disse a moça com a prancheta. Ela parecia uma comissária de bordo. Taieira azul, maquiagem perfeita, cabelo puxado para trás e um rabo de cavalo. Apertou nossas mãos quando desembarcamos no cais. Pelo sorriso deslumbrante que ela nos deu, dava para pensar que acabávamos de descer do Princesa Andrômeda e não de um bote a remo desconjuntado. Mas, por outro lado, nosso bote não era a embarcação mais esquisita do porto. Juntamente com um grupo de agradáveis iates, havia um submarino da Marinha dos Estados Unidos
diversas canoas escavadas em troncos e um antiquado veleiro de 3 mastros. Havia um heliporto com um helicóptero da base aérea de Fort Lauderdale pousado, e uma curta pista de pouso e decolagem com um Learjet e um avião a hélice que parecia um caça da Segunda Guerra Mundial. Talvez fossem réplicas para os turistas verem, ou coisa assim. Primeira vez conosco? Perguntou a moça da prancheta. Annabeth e eu trocamos olhares. Annabeth disse... Primeira vez no spa? Disse a moça, escrevendo na sua prancheta. Vejamos... Ela nos olhou criteriosamente de cima a baixo. Para começar, um emplastro de ervas para a mocinha. E, é claro, uma transformação completa para o jovem cavalheiro. O quê? Perguntei. Ela estava atarefada demais tomando notas para responder. Certo, disse ela com um sorriso jovial. Bem, estou certa de que CC vai querer falar com vocês pessoalmente antes do luau. Venham, por favor. O negócio era o seguinte. Annabeth e eu estávamos acostumados com armadilhas e, usualmente, aquelas armadilhas pareciam coisas boas no começo. Portanto, esperava que a qualquer minuto a prancheta da moça se transformasse em uma serpente, um demônio ou coisa do tipo. Mas, por outro lado, tínhamos passado a maior parte do dia flutuando em um bote a remo. Eu estava encalorado, cansado e faminto. E quando a moça mencionou um luau, meu estômago sentou nas patas traseiras e implorou como um cachorrinho. Acho que mal não pode fazer, murmurou Annabeth. É claro que podia, mas nós seguimos a moça assim mesmo. Mantive as mãos no bolso, onde eu guardava minhas únicas defesas mágicas, as multivitaminas de Hermes e contra a corrente. Mas quanto mais adentrávamos no balneário, mais eu me esquecia delas. O lugar era surpreendente. Havia mármore branco e água azul para onde quer que eu olhasse. Havia terraços na encosta da montanha, com piscinas em todos os níveis, conectadas por tobogãs de água e cascatas e tubos pelos quais dava para nadar. Fontes aspergiam água no ar, tomando formas impossíveis, como águias voando e cavalos galopando. Tyson adorava cavalos, e eu sabia que ele iria adorar aquelas fontes. Quase me virei para ver a expressão em seu rosto antes de lembrar que Tyson se fora. Você tá bem? Perguntou Annabeth. Parece pálido. Eu tô bem, menti. É só... Vamos seguir andando. Passando por outro tipo de animal domesticado. Uma tartaruga marinha cochilava em uma pilha de toalhas de praia. Um leopardo dormia esticado no trampolim. Os hóspedes do resort, só mulheres jovens até onde eu podia ver, descansavam em espreguiçadeiras, bebendo coquetéis de frutas ou lendo revistas, enquanto substâncias pegajosas de erva secavam em seus rostos e manicures de uniforme branco faziam as suas unhas. Quando subimos uma escadaria em direção ao que parecia ser o edifício principal, ouvi uma mulher cantando. Sua voz pairava no ar como uma canção de ninar. A letra era em alguma língua que não o grego antigo, mas igualmente velha. Minoico, talvez, ou alguma coisa assim. E eu consegui entender sobre o que era. Luar em olivais, as cores da aurora. E mágica, algo sobre mágica. A voz parecia me erguer dos degraus e me transportar em sua direção. Estávamos em um grande salão, cuja parede da frente era toda de janelas. As paredes de trás estavam cobertas de espelhos. Assim, o salão parecia não acabar nunca. Havia um conjunto de móveis brancos, aparentemente caros, e sobre uma mesa, em um canto, havia uma grande gaiola de arame. A gaiola parecia deslocada, mas pensei muito nisso, porque justamente nesse instante vi a moça que estava cantando e... Uau! Ela estava sentada na frente de um tear do tamanho de uma TV de tela grande.
as mãos torcendo fios coloridos para cima e para baixo com uma espantosa habilidade. A tapeçaria cintilava como se fosse tridimensional. O cenário de uma cascata tão real que eu podia ver a água se movendo e as nuvens pairando em um céu de tecido. Annabeth tomou fôlego. É lindo! A mulher se virou. Era ainda mais bonita que seu tecido. Os longos cabelos escuros estavam trançados com fios de ouro. Tinha os olhos verdes penetrantes e um vestido preto sedoso, com formas que pareciam mover-se no tecido. Sombras de animais, preto sobre preto, como cervos correndo por uma floresta à noite. Você gosta de tecelagem, minha querida? Perguntou a mulher. Ah, sim, senhora, disse Annabeth. Minha mãe é... Ela se interrompeu. Você não pode simplesmente sair por aí anunciando que sua mãe era Atena, a deusa que inventou o tear. A maioria das pessoas iria trancá-lo em um quarto de hospício. Nossa anfitriã apenas sorriu. Tem bom gosto, minha querida. Estou tão contente por ter vindo. Meu nome é CC. Os animais da gaiola do canto começaram a guinchar. Pelo som, deviam ser porquinhos da Índia. Nós nos apresentamos a CC. Ela me examinou com um quê de desaprovação, como se eu não tivesse passado em algum tipo de teste. Eu imediatamente me senti mal. Por alguma razão, queria muito agradar aquela moça. Ah, céus! Suspirou ela. Você realmente precisa da minha ajuda. Senhora? Perguntei. CC chamou a moça de Itair. Raila, quer levar Annabeth para dar uma volta? Mostre a ela o que temos disponível. As roupas precisarão ser trocadas e o cabelo, céus! Faremos uma consultoria de imagem completa, depois que eu falar com esse jovem cavalheiro. Mas o tom de Annabeth pareceu magoado. O que há de errado com o meu cabelo? CC deu um sorriso bondoso. Minha querida, você é adorável, sem dúvida, mas não está mostrando a si mesma ou seus talentos, nem um pouco. É muito potencial desperdiçado. Desperdiçado? Bom, você certamente não está feliz do jeito que é. Céus, não existe uma única pessoa que esteja. Mas não se preocupe. Podemos melhorar qualquer um aqui no spa. Raila vai lhe mostrar o que quero dizer. Você, minha querida, precisa revelar seu verdadeiro eu. Os olhos de Annabeth brilharam de ansiedade. Eu nunca a tinha visto tão sem palavras. Mas... e Percy? Ah, sem a menor dúvida, disse CC, lançando-me um olhar triste. Percy requer minha atenção pessoal. Ele vai dar muito mais trabalho que você. Normalmente, se alguém me dissesse aquilo, eu ficaria zangado. Mas quando CC falou, eu senti tristeza. Eu a desapontara. Tinha de descobrir como me sair melhor. Os porquinhos da Índia guincharam como se estivessem com fome. Bem, disse Annabeth, acho que... Por aqui, querida, disse Raila. E Annabeth permitiu que a levassem embora para o jardim com cascatas do spa. CC pegou meu braço e me guiou em direção à parede de espelhos. Como vê, Percy? Para liberar seu potencial, você vai precisar de uma grande ajuda. O primeiro passo é admitir que você não é feliz do jeito que é. Fiquei inquieto na frente do espelho. Odiava pensar que a minha aparência, como a primeira espinha que surgira no meu nariz no começo do ano letivo, ou o fato de que meus 2 dentes da frente não eram perfeitamente iguais, ou que meu cabelo nunca se assentava direito, a voz de CC me trouxe à lembrança todas essas coisas, como se ela estivesse me observando por um microscópio. E minhas roupas não eram legais, eu sabia disso. Quem se importa? Pensou uma parte de mim, mas, de pé diante do espelho de CC, era difícil ver algo de bom em mim mesmo. Vamos, consolou-me CC.
Que tal se tentarmos isso? Ela estalou os dedos e uma cortina azul desceu diante do espelho. Ela cintilava como tecido em seu tear. O que você vê? Perguntou CC. Olhei para o pano azul, sem saber muito bem o que ela queria dizer. Eu não... Então, ele mudou de cor e eu vi a mim mesmo. Um reflexo, mas não um reflexo. Ali, cintilando no pano, estava uma versão melhorada de Percy Jackson, com as roupas certas, um sorriso confiante no rosto. Meus dentes estavam alinhados, nenhuma espinha. Um bronzeado perfeito, mais atlético, talvez alguns centímetros mais alto. Era eu, sem os defeitos. Uau! Consegui dizer. Você quer assim? Perguntou CC. Ou devo tentar um diferente? Não, falei. Isso é incrível. Você pode realmente... Posso lhe proporcionar uma transformação completa, prometeu CC. Qual é o truque? Eu preciso, entrar numa dieta especial? Ah, é muito fácil, disse CC. Muitas frutas frescas, um leve programa de exercícios e, é claro, isso. Ela foi até seu bar e encheu um copo com água. Depois rasgou um envelope de mistura para refresco e despejou um pouco do pó vermelho. A mistura começou a brilhar. Depois que o brilho se extinguiu, a bebida parecia exatamente um milkshake de morango. Um desses no lugar de uma refeição normal, disse CC. Garanto que vai ver os efeitos imediatamente. Como é possível? Ela riu. Por que questionar? Quer dizer, você não quer o seu eu perfeito agora mesmo? Alguma coisa lá no fundo me incomodava. Por que não há nenhum homem nesse spa? Ah, mas há sim, assegurou-me CC. Logo você os encontrará. Apenas experimente a mistura, você vai ver. Olhei para a tapeçaria azul, para o reflexo que era eu, mas não era eu. Agora, Percy, repreendeu CC. A parte mais difícil do processo de transformação é abrir mão do controle. Você não tem que decidir. Quer confiar no seu julgamento sobre o que você deve ser ou no meu julgamento? Senti a garganta seca. Eu me ouvi dizendo, no seu julgamento. CC sorriu e me entregou o copo. Levei aos lábios. Tinha o sabor que aparentava, milkshake de morango. Quase imediatamente, uma sensação calorosa se espalhou pelas minhas entranhas. Agradável de início, depois dolorosamente quente, escaldante, como se a mistura estivesse fervendo dentro de mim. Eu me curvei e deixei o corpo cair. O que está acontecendo? Não se preocupe, Percy, disse CC. A dor vai passar. Olhe, como eu prometi, resultados imediatos. Alguma coisa estava terrivelmente errada. A cortina caiu e no espelho eu vi minhas mãos murchando e se encurvando, enquanto cresciam garras compridas e delicadas. Pelos brotaram em meu rosto, embaixo da camisa, em todos os lugares mais constrangedores que você possa imaginar. Os dentes pareciam muito pesados na minha boca. Minhas roupas estavam ficando grandes demais. Ou CC estava ficando alta demais. Não, eu estava encolhendo. Num flash medonho, afundei em uma caverna escura de pano. Estava enterrado em minha própria camisa. Tentei correr, mas as mãos me agarraram. Mãos do meu tamanho. Tentei gritar por socorro, mas tudo que saiu da minha boca foi o As mãos gigantes me espremeram pelo tronco, me erguendo no ar. Eu me debati e esperneei com pernas e braços que pareciam muito curtos e grossos. E então eu estava olhando, aterrorizado, para a enorme cara de CC. Perfeito! Retumbou a voz dela. Eu me contorci alarmado, mas ela apenas me apertou mais um pouco em volta da barriga peluda. Está vendo, Percy? Você revelou o seu verdadeiro eu. Ela me segurou diante do espelho.
e o que eu vi me fez gritar de terror. Ick! 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 Ali estava Cecê, linda e sorrindo, segurando uma criatura fofa, dentuça, de garras pequenininhas e pelagem branca e laranja. Quando me torci, a criatura peluda do espelho fez o mesmo. Eu era um porquinho da Índia, disse Cecê. Adorável, não é? Os homens são porcos, Percy Jackson. Eu costumava transformá-los em porcos de verdade. Mas eles eram tão fedidos e grandes e difíceis de manter. Porquinhos da Índia são muito mais convenientes. Agora venha e conheça os outros homens. Ih! Protestei, tentando arranhá-la, mas Cecê me apertou com tanta força que eu quase desmaiei. Nada disso, pequenino, repreendeu ela. Senão vou oferecê-lo às corujas. Entre na gaiola como um bom animalzinho. Amanhã, se você se comportar, poderá ir embora. Há sempre uma sala de aula precisando de um novo porquinho da Índia. Minha cabeça estava tão disparada quanto o meu coraçãozinho. Precisava voltar até as minhas roupas que estavam amontoadas no chão. Se conseguisse fazer isso, poderia tirar contra a corrente do bolso e... E o quê? Eu não conseguiria destampar a caneta. E mesmo que conseguisse, não poderia segurar a espada. Eu me contorci indefeso, enquanto o Cecê me levava para a gaiola de porquinhos da Índia e abria a porta de arame. Conheça os meus problemas de disciplina, Percy, advertiu ela. Eles nunca serão bons animaizinhos de sala de aula, mas podem lhe ensinar algo sobre boas maneiras. A maioria aqui já esteve nessa gaiola há 300 anos. Se não quiser ficar com eles para sempre, sugiro que você... A voz de Annabeth chamou. Senhorita Cecê? Cecê praguejou em grego antigo. Ela me jogou dentro da gaiola e fechou a porta. Guinchei e arranhei as barras, mas não adiantava nada. Fiquei olhando enquanto Cecê chutava depressa minhas roupas para baixo do tear, bem no momento em que Annabeth entrou. Eu quase não a reconheci. Estava usando um vestido de seda sem mangas, como os de Cecê, só que branco. O cabelo loiro estava recém-lavado e trançado como ouro. E o pior de tudo era que ela estava maquiada, coisa que eu pensava que Annabeth nunca seria pega usando. Quer dizer, ela estava bonita, bonita beça. Talvez eu ficasse sem fala se fosse capaz de dizer qualquer coisa além de ick, ick, ick. Mas havia algo de totalmente errado naquilo. Aquilo não era Annabeth. Ela olhou em volta e franziu a testa. Onde está o Percy? Eu guinchei uma tempestade, mas ela pareceu não me ouvir. Mas Cecê ouviu. Ele está passando por um dos nossos tratamentos, minha querida. Não se preocupe. Você está maravilhosa. O que achou da sua excursão? Os olhos de Annabeth brilharam. Sua biblioteca é impressionante. Sim, de fato, disse Cecê. O melhor da sabedoria dos 3 últimos milênios. Qualquer coisa que você queira estudar, qualquer coisa que queira ser, minha querida... Quero ser arquiteta. Bah, disse Cecê. Você, minha querida, tem tudo o que é preciso para ser uma feiticeira, como eu. Annabeth deu um passo para trás. Uma feiticeira? Sim, minha querida. Cecê ergueu a mão. Uma chama apareceu na palma e dançou entre as pontas de seus dedos. Minha mãe é Hecate, a deusa da magia. Conheço uma filha de Atena quando a vejo. Não somos tão diferentes, você e eu. Ambas buscamos o conhecimento. Ambas admiramos a grandeza. E nenhuma de nós precisa ficar à sombra de homens. Eu não entendo. Outra vez guinchei o melhor que podia, tentando chamar a atenção de Annabeth. Mas ou ela não podia me ouvir, ou não achava que os ruídos fossem importantes. Nesse meio tempo, os outros porquinhos da Índia estavam saindo de suas casinhas para me examinar. Não imaginava que porquinhos da Índia pudessem parecer maus, mas aqueles pareciam.
Havia meia dúzia com o pelo sujo, dentes rachados e olhos redondos e vermelhos. Estavam cobertos de serragem, e o cheiro era de quem realmente estava ali havia 300 anos, sem que ninguém limpasse a gaiola. Fique comigo, CC estava dizendo a Annabeth. Estude comigo. Você pode se juntar à nossa equipe, tornar-se uma feiticeira, aprender a dobrar os outros à sua vontade. Você se tornará imortal. Mas você é inteligente demais, minha querida, disse CC. Pode fazer mais do que apostar naquele acampamento bobo de heróis. Quantas grandes mulheres heroínas meio-sangue você pode citar? Atlanta, Amelia Earhart, bah! Os homens ficam com toda a glória. CC fechou o punho e extinguiu a chama mágica. O único caminho para as mulheres até o poder é a feitiçaria. Medeia, Calipso, estas eram mulheres poderosas. E eu, é claro, a maior de todas. Você, Circe! Sim, minha querida! Annabeth recuou e Circe riu. Não precisa se preocupar. Não lhe farei mal. O que você fez com Percy? Só o ajudei a concretizar a sua verdadeira forma. Annabeth esquadrinhou a sala. Finalmente viu a gaiola e me viu arranhando as barras, com todos os outros porquinhos da Índia à minha volta. Seus olhos se arregalaram. Esqueça-o, disse Circe. Junte-se a mim e aprenda os caminhos da feitiçaria. Mas seu amigo será bem cuidado. Ele será despachado para um maravilhoso novo lar no continente. As crianças do jardim de infância vão adorá-lo. Enquanto isso, você será sábia e poderosa. Terá tudo o que sempre quis. Annabeth ainda olhava fixamente para mim, mas estava com uma expressão sonhadora no rosto. Estava do mesmo jeito que eu quando Circe me enfeitiçou para beber o milkshake de porquinho da Índia. Eu guinchei e arranhei tentando alertá-la para despertar, mas estava absolutamente impotente. Deixe-me pensar a respeito, murmurou Annabeth. Só preciso de um minuto sozinha, para dizer adeus. É claro, minha querida, arrulhou Circe. Um minuto. E para que você tenha privacidade absoluta. Ela acenou as mãos e barras de ferro desceram das janelas. Saiu da sala e ouvi as trancas da porta se fecharem atrás delas. O ar sonhador derreteu-se do rosto de Annabeth. Ela correu até minha gaiola. Muito bem, qual é você? Eu guinchei, mas todos os outros porquinhos da Índia também guincharam. Annabeth parecia desesperada. Esquadrinhou a sala e avistou a barra dos meus jeans aparecendo embaixo do tear. Sim! Correu até lá e vasculhou os bolsos. Mas em vez de puxar contra a corrente, encontrou o frasco de multivitaminas de Hermes e começou a lutar com a tampa. Tive vontade de gritar para ela que aquele não era o momento para tomar suplementos. Ela ainda tinha que sacar a espada. Ela jogou uma pastilha de limão na boca no momento em que a porta se abriu, e Circe voltou. Ao seu lado, duas das assistentes de Tair. Bem, suspirou Circe, como um minuto passa depressa. Qual é a sua resposta, minha querida? Esta, disse Annabeth, e sacou sua faca de bronze. A feiticeira deu um passo atrás, mas sua surpresa logo passou. Olhou-a com desprezo. Realmente, menininha, uma faca contra a minha magia? Será que isso é sensato? Circe olhou para os assistentes atrás dela, que sorriam. Ela ergueu a mão como se estivessem se preparando para lançar um feitiço. Corra! Eu quis dizer a Annabeth, mas tudo o que consegui fazer foram ruídos de roedor. Os outros porquinhos da Índia guinchavam aterrorizados e correram pela gaiola. Meu impulso foi entrar em pânico e me esconder também, mas tinha que pensar em alguma coisa. Não ia suportar perder a Annabeth como perder a Tyson.
Como será a transformação de Annabeth? Refletiu Circe. Algo pequeno e mal-humorado. Já sei, um musarânio. Chamas azuis se contorceram, saindo de seus dedos, e se enroscaram como serpentes em Annabeth. Eu fiquei olhando horrorizado, mas nada aconteceu. Annabeth continuou sendo Annabeth, só que mais brava ainda. Ela saltou para frente e colocou a ponta da espada no pescoço de Circe. Que tal me transformar em uma pantera em vez disso? Uma pantera que está com as garras na sua garganta. Como? Gemeu Circe. Annabeth ergueu meu frasco de vitaminas para a feiticeira ver. Circe uivou de frustração. Maldito seja Hermes com suas multivitaminas. Elas não passam de uma moda passageira. Não podem fazer nada por você. Faça Percy voltar a ser humano. Se não, disse Annabeth, eu não posso. Então você vai ter o que pediu. As assistentes de Circe avançaram um pouco, mas sua senhora disse, recuem! Ela é imune à mágica, até que passe o efeito daquela maldita vitamina. Annabeth arrastou Circe até a gaiola dos porquinhos da Índia. Derrubou a parte de cima e despejou o restante das pastilhas lá dentro. Não! Gritou Circe. Eu fui o primeiro a conseguir uma vitamina, mas todos os outros porquinhos também correram para experimentar o novo alimento. A primeira mordida, eu me senti pegando fogo por dentro. Roí a vitamina até que ela não parecesse mais tão enorme. E a gaiola ficou menor. E então, de repente, bum! A gaiola explodiu. Eu estava sentado no chão, humano de novo. De algum modo, de volta às minhas roupas normais, graças aos deuses. Com 6 outros caras que pareciam todos desorientados, piscando e sacudindo a serragem dos cabelos. Não! Gritou Circe. Você não entende. Aqueles são os piores. Um dos homens se pôs de pé. Um cara enorme, com uma barba comprida e emaranhada, preta como piche e dentes da mesma cor. Usava roupas que não combinavam, de lã e couro, botas até os joelhos e um chapéu de feltro mole. Os outros homens estavam vestidos de maneiras mais simples, calções amarrados abaixo do joelho e camisas brancas manchadas. Todos estavam descalços. Ah! Urrou o homem zarrão. O que a bruxa fez comigo? Não! Gemeu Circe. Annabeth respirou fundo. Eu conheço você, Edward Teach, filho de Ares? Sim, garota, rosnou o homem zarrão, mas a maioria me chama de Barba Negra. E aquela é a feiticeira que nos capturou. Rapazes, acabem com ela. E depois quero arranjar uma grande tigela de aipo para mim. Ah! Circe gritou. Ela e suas assistentes saíram correndo da sala, perseguidas pelos piratas. Annabeth embanhou sua faca e olhou para mim. Obrigado, balbuciei. Realmente sinto muito. Antes que eu pudesse pensar em um jeito de me desculpar por ter sido tão idiota, ela me pegou em um abraço. Depois se afastou com igual velocidade. Estou feliz por você não ser um porquinho da Índia. Eu também. Esperei que meu rosto não estivesse tão vermelho quanto me parecia. Ela desfez as tranças de ouro em seu cabelo. Venha, cabeça de alga. Precisamos dar o fora enquanto Circe está ocupada. Corremos colina abaixo pelos terraços, passando por funcionárias do spa aos berros e piratas saqueando o resort. Os homens do Barba Negra quebraram as tochas polinésias do luau, jogaram emplastos de ervas na piscina e chutaram mesas com toalhas de sauna. Eu quase me senti mal por deixar os piratas rebeldes escapar, mas achei que eles mereciam algum divertimento, melhor do que a roda de exercício dos porquinhos da Índia, depois de ficarem presos em uma gaiola por 3 séculos. Qual navio? Disse Annabeth, quando chegamos ao cais. Olhei em volta atordoado. Não podíamos pegar o nosso velho bote a remo. Tínhamos de escapar da ilha depressa. Mas o que mais podíamos usar?
Um submarino? Um caça-jato? Eu não sabia pilotar nenhuma daquelas coisas. E então eu vi. Ali! Falei. Annabeth piscou. Mas eu posso fazê-lo funcionar. Como? Não consegui explicar. De algum modo, eu sabia que uma velha embarcação à vela seria a melhor aposta. Agarrei a mão de Annabeth e a puxei para o navio de 3 mastros. Pintado na proa estava o nome que eu só iria decifrar mais tarde. Vingança da Rainha Ana. Ah! Berrou Barba Negra em algum lugar atrás de nós. Aqueles patifes estão tomando meu navio! Peguem-nos, rapazes! Nunca vamos conseguir zarpar a tempo, gritou Annabeth enquanto embarcávamos. Olhei em volta para o impossível emaranhado de velas e cordas. O navio estava em ótimas condições para os seus 300 anos, mas mesmo uma tripulação de 50 homens levaria horas para colocá-lo em movimento. Não tínhamos várias horas. Eu podia ver os piratas correndo escada abaixo, agitando tochas e talos de aipo. Fechei os olhos e me concentrei nas ondas que batiam no casco, nas correntes oceânicas, nos ventos que me cercavam. De repente, a palavra certa apareceu em minha mente. Mastro da mezena! Gritei. Annabeth me olhou como se eu fosse maluco, mas no segundo seguinte, o ar se encheu com o assovio das cordas sendo bruscamente esticadas, o barulho de lonas se desfraldando e polias de madeira rangendo. Annabeth se esquivou quando um cabo voou por cima de sua cabeça e se enroscou nos gurupés. Percy, como? Eu não tinha uma resposta, mas podia sentir o navio reagindo como se fosse parte do meu corpo. Fiz com que as velas se içassem tão facilmente como se estivesse movendo um braço, e fiz o leme virar. O Vingança da Rainha Ana afastou-se do cais numa guinada, e quando os piratas chegaram perto da água, já estávamos a caminho, navegando no mar de monstros. Então, pessoal, acho que uma das coisas que eu mais gosto na escrita do Rick Riordan, e que é uma crítica das pessoas que geralmente leem, é que a escrita dele é despretensiosa, no sentido de ter que ter muito conteúdo durante todo o processo, né? Então, você tem uma história linear, uma aventura, né, contada do começo ao fim do livro, só que ela vai passando por várias pequenas aventuras durante toda a história. Então, cada capítulo conta um momento dessa aventura, geralmente. São capítulos de transição, mas sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Sempre tem um começo e um fim de alguma coisa nova em cada capítulo que vem na história. Eu acho que isso, para jovens leitores, por exemplo, é muito estimulante, porque você não tem uma história que exija de você um conteúdo e uma concentração muito grande durante todo o processo de leitura. É gostoso ler Rick Riordan, porque justamente por conta de ser despretensioso. Então você sabe qual é a história, onde o personagem precisa chegar, onde o herói, o Percy e os seus amigos precisam chegar para vencer, né, essa grande aventura que é proposta em cada um dos livros. Mas durante o capítulo, de cada capítulo do livro, você tem algo novo acontecendo, e aí você se desapega um pouco da grande história, apesar do Rick ir trazendo de volta algumas coisas, né, para manter o contexto, e fica focado em algo que está acontecendo naquele momento. É bem divertido ler nesse sentido. É leve, é fácil e divertido. Nesse último capítulo, a gente acompanhou o Percy e a Annabeth presos na ilha da Cersei, que é uma mulher que capturava os homens e transformava eles em porcos, né? E a história adaptada para porquinhos da Índia, claro, muito mais bonitinhos e fofinhos, e segundo a Cersei, muito mais fáceis de cuidar. E aí todo esse momento da aventura, né? Essa batalha que eles deixam para trás
que também é outro elemento muito interessante da história. Nem sempre o herói resolve tudo, né? Ele tem a bênção do herói na história, então para ele é muito, as coisas acontecem com facilidade, mas muitas das coisas da história são resolvidas por terceiros personagens, né? O Barba Negra e a sua tripulação foram quem resolveram o problema nesse momento. É sempre o golpe de sorte do herói. E é muito divertido também, porque vem sempre uma surpresa. Enfim, acho que eu falei mais sobre a escrita do Rick Riordan do que sobre o capítulo, mas é um capítulo de transição, a história está aí chegando ao fim já. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura até aqui. Não esqueçam, lembrando mais uma vez, de deixar o joinha, de curtir aí, de se inscrever no canal se você não é inscrito e, claro, de compartilhar com as pessoas que você gosta. Tá bom? Estejam sempre por aqui. Até a próxima leitura. Um beijão. Tchau, tchau.